E aí pessoal do ST2, vamos lá? Vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada, certo? Exercício passado de CAT e análise de acidente. Hoje vamos fazer uma atividade dentro dessa aula de vídeo, mas por indicação, por orientação e até mesmo para vocês terem mais tranquilidade na hora de estar montando a CAT e análise de acidente. Aqui a parte da Previdência Social, tais orientações. Essas orientações para nós elas são bem passageiras, se vocês dão uma lida. A CAT inicial, então lá a gente tem a A1 que é a CAT inicial, 2 a B que é a CAT de abertura e a C que é a CAT de comunicação de óbito. No nosso caso, a CAT inicial, claro, é um acidente normal do dia a dia. As vias para onde vai o CAT e a gente chega no que a gente precisa dos campos da CAT. Como você é o técnico de segurança e vai ter que abrir a CAT, então você está dentro do prazo das 24 horas para estar aberta a CAT, está abrindo a CAT. Então a pessoa sofreu um acidente, teve lesão, precisou de afastamento, etc. Então você vai ser o que? Empregador. Então o item 1 lá é empregador. Tipo de CAT, inicial, a razão da empresa, os dados da empresa que você vai montar, né? Ela vai estar pedindo. Vamos passando aqui. O KNAI da empresa, né? O KNAI da empresa, a classificação de atividade, se você está na atividade de comércio, na atividade de indústria, dependendo do que você está, cada empresa tem seu KNAI. No campo 6 e 9, trata da questão mais de endereço, onde o assegurado tem todas as informações lá, né? Endereço completo, etc., dados do funcionário. Geralmente quando você faz na empresa que você já tem tudo cadastrado online, isso aqui já sai tudo automático. Entendeu? Você só preenche, mas sai tudo automático. No campo 10, o nome, informar o nome completo da pessoa, sem abreviatura, tem que ser um nome legítimo, nome de mãe, data de nascimento, o sexo, estado civil, e aí por diante vai. Isso tudo aqui, campo 15, 16, 18, são toda a base de documentação, gente. Documento que todos nós temos no nosso dia a dia. Remuneração, tudo vocês podem pegar o de vocês, criar e colocar aí. Endereço do acidentado, né? Nome da ocupação dele, por exemplo. Nome da ocupação qual é o cargo que ele tem, o CBO do cargo, a filiação dele na Previdência junto à empresa, que é empregado, trabalhador avulso, segurado especial, e aí por diante. Se é aposentado ou não, são questões da pessoa estar na empresa, por exemplo, ele é aposentado, mas ele contribui para o INSS. Então, se ele se acidenta, é uma outra situação. Então, tem várias situações que a gente precisa estar atento na CAT para estar preenchendo. Data do acidente, data de hoje, a hora do acidente. Aí está dando como exemplo. Após quantas horas de trabalho? Eu trabalhei das 8 às 10h45, depois tive acidente. Entendeu? Então, quanto deu isso em horas? Houve afastamento? Sim, houve, então tem atestado. O último dia trabalhado, se foi na data de hoje, tem que ser a data de hoje, sempre a data do acidente, trabalhado dele. Local do acidente, informar especificamente o local, o estabelecimento, se foi na empresa, se foi em via pública, etc. Informar o CGC e CNPJ depois da empresa, em que ocorreu o acidente ou doença, no caso. Por isso que na opção 35 é importante a gente, porque se é um terceiro e está em outro local, já muda de figura. Município, o estado. Depois no campo 39, especificação do local do acidente. Especificar em poucas palavras o local especificamente. Foi na rampa de corte. Rampa de corte de quê? Foi na rua. Na rua onde? Entendeu? Partes do corpo. Atingiu o braço. Atingiu a perna. Então assim, quando a gente fala parte do corpo, para o acidente de trabalho deverá ser informado parte do corpo diretamente atingido pelo agente causador. O esmeril cortou meu braço direito ou esquerdo, entendeu? Qual foi um agente? Pode ser químico, pode ser acidentário,
pode ser um equipamento, uma ferramenta e aí por diante. Descrição da situação geradora do acidente ou doença. O que é descrever? Falar em poucas palavras como é que foi. Se foi um acidente diretamente relacionado a alguma coisa, se foi de trajeto, se foi por uma doença e etc. Houve registro parcial? Não. O que é parcial? Parcial se você documenta ele, por exemplo, na questão policial. Se você registra essa documentação, você tem que informar que sim ou não. Houve morte? Mesma coisa, sim ou não. Porque se houve morte e tem havido, por exemplo, um preenchimento de uma CAT anterior, aqui, quando você vai refazer ela, vai ser óbito. Se houve morte aqui, você vai botar ela como óbito. Aí já é diferente. Isso tem que ficar bem compreendido. Então, na observação, quando houver morte decorrente do acidente ou doença, após a emissão da CAT inicial, a empresa deverá emitir a CAT para comunicação de óbito. Então, você emite a CAT novamente, ou remite ela novamente, informa o óbito. 4552 testemunhas, local e data de emissão e assinatura da pessoa que está emitindo. Lá no atestado médico, isso é importante também preencher a parte do atestado médico. Deverá ter os dados especificamente que o médico está colocando. Lá no atestado tem tudo isso que vocês estão vendo aqui. Agora, uma coisa interessante no atestado que não pode faltar. Um deles deverá o acidentado se afastar, sim ou não? Porque o atestado está dizendo se ele teve afastamento ou não. A descrição da natureza da lesão. Por exemplo, o médico deve descrever lá, houve um edema, por exemplo, ele teve um problema no tórax, no punho esquerdo, etc. Diante disso, a gente tem que lembrar que no campo 60 traz o diagnóstico provável. O que é o diagnóstico provável? O diagnóstico provável é aquele que você está dizendo assim, o entorse foi no tornozelo direito. Eu posso falar que a pessoa teve um inchaço no braço, mas em qual braço? E no 61 tem que trazer o CID, que é a classificação de acidente. É importante que quando a gente vai fazer no programa, a classificação, você coloca lá S93.4, ele já traz a doença. Então quando o médico coloca o CID, coloca a classificação, você automaticamente já sabe o que tem que fazer no sistema. Mas quando o médico coloca o CID e descreve a doença, e ele coloca para você o exemplo por exemplo, CID-10 S93.4, tem que confirmar com o que aconteceu no acidente. Ok? Então não é difícil, é fácil essas observações. E a assinatura do médico na CAT vai ser o quê? Vai ser o atestado, porque lá vai ter o seu CRM. Até aí, tranquilo, não tem muita dor de cabeça. Vamos lembrar alguma coisa que são conceitos do acidente de trabalho, que estão dentro principalmente do quê? Da NBR 14280. Vocês devem estar estudando ela. E a NBR 14280 traz das questões de doença, degenerativa e etc. É importante que dentro da NBR 14280 que vocês devem estar estudando, para preenchimento da CAT, ela trata do assunto de acidente de trabalho especificamente em alguns âmbitos. Por exemplo, vamos chegar um pouco mais para frente para a gente entender da aplicação, do tipo de doença, por exemplo, se a pessoa tem reabilitação ou não, até da questão da invalidez por percentual. É importante também que dentro da NBR, porque o NS7 já caracteriza, os acidentes são classificados em 3 tipos. Por que você tem que colocar típico, de doença ou de acidente de trajeto? Porque lá você vai precisar dele. Também é importante, olha, o item 4.2, para que o acidente ou doença seja considerado como acidente de trabalho, é imprescindível que esteja de acordo com o decreto. O decreto trata de lesão, de doença de trabalho ou de causa-morte por acidente.
Por isso que é importante ler as orientações do INSS, porque na hora de preencher não é difícil. Outro detalhe que vocês podem verificar, vocês pegam uma CAT preenchida, se você botar no sistema assim, um modelo de uma CAT preenchida num acidente tal, aí vai apresentar para vocês. Ali você já tem uma noção do que a pessoa colocou, para você analisar o que o código fala, como diz, por que eu tenho que colocar isso, por que eu tenho que colocar aquilo. Ok, pessoal? Não é difícil, mas assim, é um pouco trabalhoso no momento, mas para a gestão de qualidade, se alguém for fazer uma auditoria e você não tem a documentação de um acidente, fica difícil de provar que a sua gestão de qualidade está andando realmente 100%. Observa que aqui a gente já falou de fluxograma, né? Desde o primeiro semestre. Olha o fluxograma de uma CAT. Na sua empresa, onde você vai trabalhar, você tem que ter um fluxograma de CAT. Para onde vai, para quem vai, como vai, o que eu preciso, o que eu não preciso, entendeu? As guias, etc. Bom, aqui tem as orientações que eu coloquei porque já foi passado o exercício anteriormente. Então, eu botei segue orientações, já foi passado o exercício anteriormente, porque ele foi prorrogado para o dia 6/6, até alguns me ligaram me pedindo, mas também segue a orientação que eu vou passar lá no próprio site da Círculos, para vocês darem uma verificada, a apostila ou slide de orientação também do relatório de análise de acidente, porque ele é um facilitador para todos. Dessa forma, pessoal, espero que todos estejam assim, bem para estar preenchendo. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. E se permanecer a dúvida, gente, faça uma pesquisa. A pesquisa é importante que se faça. Claro, a gente não consegue estar passando tudo para vocês aqui no slide, nas aulas vídeo. Ok? Então vamos aguardar. E se vocês tiverem algum problema, entre em contato comigo. Um abraço e até mais, hein?